Quem me trouxe aqui pela primeira vez foi meu pai. Eu lembro que aguardava ansioso o dia em que ele dizia: "Vamos passear no Japão." Naquela hora, o nome do bairro gritava dentro de mim. E desde então, aquela palavra, liberdade, passou a significar isso. Um passeio inesperado de domingo. Uma viagem secreta. A liberdade era isso. Eu, meu pai e o nosso programa por certas ruas da cidade. Liberdade. Essa palavra que o sonho humano alimenta e que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda, dizia Cecília Meirelles. Vai ser bom vir morar aqui. Vai ser bom viver na liberdade. Se você perguntar, para começar, né, quem é você, a pessoa vai falar sobre uma porção de rótulos que vão limitá-la. Ela não sente ainda que tem essa liberdade. Já começa daí, né? Eu sou um ser liberto. Não existe essa resposta. Normalmente a resposta é: eu sou engenheiro, eu tenho 33 anos de idade, eu tenho filhos assim, assim, assado. Então a pessoa se define por coisas que estão fora dela. Liberdade é quando você encontra esse centro, e você finalmente encontra felicidade, contentamento. Quando você encontra isso, esse sentimento é o que define liberdade. O Sartre, ele diz, é uma frasezinha na filosofia que se tornou um clássico. Ele diz que a existência vem antes da essência, né? Ou seja, não existe nada em você que te obrigue a ser quem você é, a fazer o que você faz e, portanto, roube de você a responsabilidade. Para Sartre, eu acho que é um conceito interessantíssimo. A liberdade é essa descoberta, né? Ele também diz que nós estamos condenados à liberdade, porque a única coisa que você não pode é não ser livre. A liberdade, na tradição do povo judeu, desde que a gente saiu do Egito, a gente entendeu que era liberdade. A gente era escravo lá do Egito, trabalhamos pesadamente nas construções dos grandes edifícios do faraó. Então, todo o povo clamava pela liberdade. Sempre da liberdade, que a gente está não mais sob domínio de outro homem, e sim sob domínio de Deus. Então, a liberdade é vista nesse aspecto de você ser um servo, não de uma outra pessoa, e sim o servo de Deus. Mas nós temos várias espécies de liberdade, liberdades públicas, né? Liberdades privadas, etc. e tal. Mas o conceito mesmo em si, eu acho que passa por aí. É quando os grupos, as associações, as nações, os homens podem decidir livremente e, evidentemente, que com toda a responsabilidade, porque liberdade não significa dizer libertinagem. Quem fala e decide com liberdade também arca com o ônus da responsabilidade. Liberdade é a possibilidade que você tem de ser por inteiro autônomo. Então isso significa que não é um ponto de partida a liberdade. Aliás, esse é um lema anarquista, um lema de Bakunin, de Mikhail Bakunin. A liberdade é uma coisa, é um ponto de chegada. É uma coisa que você conquista. Portanto, essa autonomia é conquistada. Portanto, nós estamos, no fundo, a vida inteira na luta dessa autonomia, nas vicissitudes, portanto, nas dificuldades, mas nos percalços da obtenção dessa autonomia, que é o que nós chamamos de liberdade. Quer dizer, o conhecimento é a única coisa que permite que o ser humano saia um pouco dessa... deixe de ser essa vítima das circunstâncias, um peão das circunstâncias, quer dizer, as condições sociais, as condições culturais, religiosas da sociedade em que ele vive. E para mim a liberdade está diretamente ligada a isso, a conhecer, a questionar, né? A buscar saber, a refletir. O conhecimento que permite que a pessoa tenha a capacidade reflexiva, né? De refletir mesmo. Acho que a liberdade é o ideal de todas as tradições espirituais e também de Buda. Como é que torna os seres libertos de si mesmo, das amarras da sua própria mente, das amarras
das suas delusões, de apegos e aversões. Liberdade é estar em contrato com a sua sabedoria perfeita, com a consciência pura. Mas a liberdade eu a entendo sobretudo como a capacidade de cada pessoa humana de se colocar no caminho do amor. Porque a verdadeira liberdade não é fazer o que eu quero, não é a qualquer custo e pisando em cima dos outros. A verdadeira liberdade é viver a minha vida na disposição de amar. E amar significa criar, aumentar, favorecer a vida da minha pessoa e de todas as pessoas que eu posso encontrar e também de pessoas que eu não conheço, mas às quais posso dedicar a minha ação e o meu interesse. Portanto, para mim, liberdade e amor são dois pés da mesma realidade. O destino está escrito, mas está escrito com água. Em cada barraca, cada loja, em cada esquina, eu descubro um mundo completamente diferente. Uma viagem a um país distante. Aqui na Liberdade eu sinto isso. Senti que o impossível não existe. Sinto que as leis da física, a lógica e a razão entraram em curto e de repente eu poderia estar em qualquer tempo. Que eu poderia, sei lá, estar no Japão medieval. Poderia ser um samurai. Nossa, quanta gente. Talvez nem tudo seja possível. Tem sempre algum detalhe que nos traz de volta à realidade. Nós somos livres. Quando a gente diz que nós somos livres, pode passar a ideia de que nós podemos tudo, né? O que é uma ingenuidade, né? Até porque a liberdade ela é também a percepção dos nossos limites. Na verdade, ninguém é livre de fato. A liberdade que ele tem, tá certo, é a escolha que ele pode fazer em seguir um caminho, por exemplo, da maldade e tentar ser mal com outro semelhante, ou então escolher o caminho da bondade. Agora, o que a religião ensina é que devemos ter em mente que o mundo não é um mundo acéfalo, não é um mundo sem dono. O mundo tem um dono e que a gente vai prestar contas das nossas atitudes. É claro que esse tema da liberdade inclui também, diria, limites, não é? Porque, por exemplo, as nossas necessidades biológicas são necessidades às quais nós não podemos renunciar. Por exemplo, o comer, o beber e outras necessidades fisiológicas fazem parte da nossa natureza humana, não é? Liberdade absoluta seria poder escolher tudo o tempo todo para sempre, né? Ou nada ao mesmo tempo. Isso é inviável. Até o universo em si, até onde a gente sabe, ele é delimitado, ele tem limites, né? Então a liberdade absoluta não existe. A gente pode ser livre dentro da condição de ser humano, né? Dentro de fatores já pré-determinados da nossa existência mesmo. Primeiramente, a gente é limitado pela morte, né? O primeiro fator limitador é a morte, né? E tem a nossa fisicalidade, né? Nós somos seres biológicos e finitos, a gente morre. Então, só isso já rouba boa parte do que poderia ser uma possibilidade de ser realmente livre, né? Assim como nós vivendo, nós estamos morrendo o tempo inteiro, porque nós vivemos e morremos, nós damos continuamente um passo na direção da morte, e a morte se instala em nós, não apenas a morte física total, mas a morte celular, a morte das expectativas, a morte de uma opinião. O tempo inteiro nós vivemos e morremos, nós também o tempo inteiro temos liberdade e aprisionamentos, né? Então, nossa vida é de uma liberdade eventual, episódica, temporária. Então, não somos livres por inteiro, jamais. Você não escolhe
ter nascido, né? Você não escolhe a família na qual você nasceu, você não escolhe uma série de constituições, a tua cultura, você não escolhe até alguns valores com os quais você se vê, né? Convivendo. Eu diria até alguns preconceitos, algumas coisas que você recusa e contra as quais você vai lutar, mas elas estão ali. Então, a gente é livre à medida que a gente percebe que a mínima possibilidade de mudança, de transformação que a gente tenha na vida, nos faz completamente responsáveis por quem nós somos. É interessante porque há pouco tempo um neurocientista deu uma palestra que eu fui assistir e ele disse: nós temos 5% de livre-arbítrio, mas esses 5% são muito importantes, porque isso é o que vai determinar as suas escolhas. Se 95% eu não posso escolher por nascimento, por genética, que nas tradições hinduístas e budistas muito antigas vamos chamar de karma, quer dizer, coisas que eu herdei e que algumas delas eu não posso modificar, mas existe uns 5% de como eu uso aquilo que eu herdei, como eu modifico, como eu transformo no momento da minha vida. A liberdade é possível. Não somos livres o tempo todo, não. Como eu falei, 95% não há muita liberdade. Estamos quase que determinados pelos traços familiares, pelas heranças dessa genética e pelas experiências que tivemos, tanto intrauterinas como desde o nascimento, que faz com que a gente responda ao mundo de uma determinada maneira. Mas há 5%, e esse 5% é o que faz a grande diferença na nossa vida. Parece que é pouco, mas é bastante. E como é que nós usamos esses 5%? Como é que nós podemos perceber onde é que estamos aprisionados e encontrar portais de libertação? E eles são múltiplos. O budismo fala de 108 portais, mas é um número apenas, né? Porque há inúmeras possibilidades. Em cada dia, um som pode ser um momento de libertação, uma imagem. Agora é achar um lugar, escolher uma casa, um apartamento, escolher uma entre tantas possibilidades. Será que é aqui que eu vou morar? Sim. Oi, boa tarde. Sim. É sobre o apartamento que está para alugar. Eu vi a placa aqui fora. Eu queria saber umas informações. Sim. Quantos quartos tem, qual a metragem, valor, essas coisas. Tá na placa. Liga no telefone aí da placa. Ah, tá. Posso ligar direto pro número. Tá. Tá bom, então. Tá bom, então. Tá bom, obrigado. Dispõe. Bom, vamos ver se é aqui que eu escolho viver o meu destino. Vou ligar pro proprietário, arranjar um fiador. Vou começar uma nova fase. Tem que ver se eu vou ter dinheiro para viver na liberdade. O livre-arbítrio, dentro do judaísmo, vem desde Gênesis, quando Deus colocou no jardim do Éden duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que representava a morte, então a árvore da morte. Então a gente teve uma escolha. Logicamente que essa escolha ela foi também induzida pela presença da serpente, que estava no jardim amando do próprio Deus. Então a gente vive esse mundo de escolhas para a gente ter justamente o mérito de ter escolhido o lado que a gente possa alegrar não só o semelhante, como também alegrar ao Criador. Nas primeiras páginas da Bíblia, quando Caim já pensa em matar Abel, Deus diz a Caim: olha, o mal está na tua porta e bate. Você pode escolher. Quer dizer, o livre-arbítrio é justamente essa grandeza que Deus nos põe na mão.
Eu acredito, e o mundo cristão acredita, que Deus não criou fantoches. Se Deus tivesse criado gente que só faz o que Ele quer, porque é mandado e obrigado, então nós não seríamos pessoas humanas. Seríamos marionetes, seríamos fantoches nas mãos de Deus. Então, o que é a nossa fraqueza, ao mesmo tempo é a nossa grandeza, porque Deus criou seres livres. O livre-arbítrio dentro da maçonaria é a concepção de que você pode decidir com liberdade de consciência. Não difere muito da questão religiosa, por exemplo, o livre-arbítrio já pregado na própria Bíblia, né? E as pessoas podem, dentro do seu campo de atuação, decidirem da forma que entenderem mais conveniente. E claro que se for equivocada, poderá consertar, reparar, aprimorar ou permanecer no erro, se assim desejar, arcando com as suas consequências. Com muita frequência nós colhemos aquilo que plantamos, né? Com muita frequência nós sofremos as consequências de escolhas que nós fizemos diretas ou indiretas, porque também não escolher é também escolher, né? Se omitir também é uma maneira de escolher. A gente sofre as consequências disso. Mas eu diria que a maior quantidade das coisas que nos acontecem não passaram pela nossa escolha. De alguma forma, nosso destino está um pouco traçado, sim. Mas destino de uma forma integral, o que fecha toda a ideia do destino é a ação do homem, o livre-arbítrio dele, a capacidade de decidir, né? Então, nós temos esses dois fatores que eu falo, predestino e destino. Se algumas pessoas vieram destinadas a serem, sei lá, o novo guru, tem essa história toda de encarnações, eu até acredito que sim, mas novamente, se a pessoa fala não, eu não quero, ela fica realmente toda presa a essa história do livre-arbítrio, né? Assim, vou ou não vou. Então, não existe bem essa história de destino, como alguém fala, você foi destinado a isso e pronto, e você tem que obedecer. Você tem livre-arbítrio para isso. O destino é visível, ele pode ser visto, que quando você está dentro das espirais fechadas de um ciclo, ok? É possível ver à frente o destino. Dadas as características, dado o sinal de partida, você sabe mais ou menos a direção da pedra. Quando você sabe mais ou menos a sua direção. Mas isso não quer dizer que o vento, que a vontade, que a outra pedra não altere essa trajetória, né? Então, o destino está escrito de alguma forma. Mas Khalil Emin Gibran, que é um grande poeta árabe, ele diz, isso é verdade, olha, o destino está escrito, mas está escrito com água. Está escrito com água, então não é tão forte a tinta quanto nós podemos pensar. Você pode fazer as escolhas mais sensatas, mais corretas, mais moralmente aprovadas e, no entanto, ter um monte de problemas. A gente não tem nada que nos assegure. Isso é desesperador, mas é maravilhoso, porque, afinal de contas, você não está vivendo marionetado, você está vivendo de verdade, existindo de fato. E as suas escolhas são escolhas de fato, e elas têm implicações reais. Toda escolha tem consequências, e à medida que a gente vai crescendo e adquirindo mais sabedoria e mais conhecimento, a gente adquire habilidade também de que essas consequências sejam mais brandas, né? De refletir antes de tomar determinadas escolhas, justamente para tornar essas consequências mais brandas para nós e para os nossos semelhantes também, né? Que é importante, o mais importante da convivência em sociedade é pensar na consequência das nossas decisões, tanto em relação a nós mesmos, quanto em relação ao outro, ao nosso próximo. Isso é importantíssimo, é essencial. Enfim, as consequências e as adversidades existem. Eu só não acredito, como ateu, que essas consequências e adversidades sejam determinadas por um Deus ou uma criatura paranormal que intervém na vida das pessoas e que recompensa ou que pune. Isso eu acho que é impossível de acreditar do ponto de vista investigativo, do ponto de vista da ciência, do conhecimento. Isso não tem como acreditar. Isso, para nós ateus, isso não passa de um conto de fadas, de uma determinação praticamente mitológica, né?
e cultural da religião. O mais importante da liberdade é que a parcela mínima, ínfima, né? O pouco que você tiver, que te sobrar para fazer escolhas concretas na tua vida, te faz completamente responsável por quem você é. Sartre diz que a gente, dessa forma, escolhe ter nascido. A gente acaba escolhendo ter nascido, a gente precisa escolher ter nascido para viver de verdade. Nós não existimos independentemente do ar que respiramos, da água que bebemos, do solo que dão os nossos alimentos, do sol que nos dá essa energia. Então nós somos a vida do cosmos, uma das vidas do cosmos, né? E quando essa percepção se abre, um estado de conexão, eu acho que é bem interessante dessa percepção de liberdade, que não é estar separado, mas estar interconectado. Eu gosto da palavra de um monge vietnamita que ele diz interser. Em vez de ser eu sou, tu és, ele é, nós intersomos, todos em relação uns aos outros e a tudo que existe. A tudo que existe. Nós somos a vida da Terra. Nós não somos, ela não é a nossa casa, é a nossa vida. Não viemos de fora, não vamos para fora. Como é que nós cuidamos do nosso corpo? E nós temos descuidado muito. E com isso nós sofremos, porque aí temos poluição sonora, poluição auditiva, né? A poluição visual, a poluição de alimentos, poluição olfativa, né? As águas poluídas. Então, mas somos nós que estamos, de certa forma, sem perceber, criando dificuldades para a nossa própria vida, criando limitações e cerceando a nossa própria liberdade. O nosso corpo, ele reflete o que a gente faz com a nossa liberdade, com a nossa história. Começou. Último dia aqui. Eu vou mesmo me mudar. Como dá trabalho levar adiante nossa escolha. E que melancólica. Que tristeza é essa de deixar essa casa? Casa que eu vim morar quando me separei. Casa temporária. A casa que guardava a esperança de uma vida de volta ou de uma nova vida. Força, Alberto. É pra frente. Levanta. Toma um banho e recomeça. Impressionante como a vida parece caber em caixas. A gente dá tanta importância às coisas. Um novo sapato que compramos, um porta-retrato, um novo modelo de celular, um livro velho, um abajur, a geladeira de 2 portas. E daí, quando vemos, está tudo reduzido a um amontoado de caixas, pacotes, pequenos ou grandes embrulhos. Nem me lembro por que eu escolhi essas coisas. E tudo isso vai comigo. Já faz parte de mim. Ganhou vida e assumiu minha personalidade. E nós vamos nos mudar. Então, por que eu sinto essa tristeza? Eu, particularmente, eu acho que o mais interessante é encarar de frente mesmo. Toda escolha envolve não só uma, mas várias renúncias, né? Quantidades indefinidas de renúncia para cada escolha, e o ideal é escolher bem. Temos que fazer opções, sim, e quando optamos por uma coisa, deixamos a outra. Há uma perda, há um luto, muitas vezes, há uma tristeza que acompanha. Nossa, isso vai desde eventos dos quais eu participo, e que tem várias salas com palestrantes, que eu gostaria de ouvir os 3, e estão os 3 falando ao mesmo tempo, eu tenho que escolher um deles. E às vezes a gente fica naquela aflição, que havia 10 minutos de um, corre para outra sala, 10 do outro e 10 do outro, porque todos têm coisas interessantes a dizer, né? E queremos ouvir deles todos.
A mesma coisa no Facebook, nas nossas mídias hoje, tem tanta informação e parece que a gente fica querendo não perder nada. Toda a vida, tá certo? Você escolhe uma esposa, por exemplo. Ao escolher uma esposa, tá certo? Tu estás fazendo uma decisão. E tu nunca vai saber se talvez uma outra pessoa que tu deixaste de escolher fosse melhor ou não. Tu está escolhendo uma decisão que está naquele momento. Tu vai seguir para uma vida mais longa. Então, toda escolha, ela tem, não seja em que aspecto for, religioso ou não religioso, vai ter sempre ou ganhos ou perdas. Vamos pegar o exemplo de dois que se amam, não é? Se eu renuncio a ir a uma festa para ficar com a pessoa que eu amo, então não se torna uma perda, se torna um ganho, porque o tempo passado junto com a pessoa amada é algo que eu ganho, conquisto, não é? Para aumentar essa dimensão de construção em comum de um projeto de vida, não é? E assim também na decisão de tomar uma vocação ou uma profissão na própria vida, né? Todos nós somos chamados a decidir, a escolher. E por isso que eu acho que aquilo que muitas vezes se considera uma perda é vista por este lado alguma coisa que se ganha. E muitos de nós fazemos isso, nós estamos no lugar reclamando porque eu queria estar no outro. É o que Buda vai falar, a causa do sofrimento humano, que vai falar de dukkha, que é a insatisfação humana, está baseada nisto. Não estou onde eu quero, não estou fazendo o que eu gostaria de fazer, não estou perto da pessoa que eu gostaria de estar. Mas imagine que você começa a gostar da pessoa com quem você está. E você começa a apreciar o que você está fazendo. Essa mudança é uma mudança interna, é uma mudança de consciência. E eu acredito que esta é a grande mudança da humanidade, em todos os sentidos. No sentido de a gente ter uma paz mais efetiva, os relacionamentos afetivos mais harmoniosos. Estou presente e me entrego. Não o tempo todo, eu tenho outras coisas para fazer, mas no momento em que estou numa relação, está inteiro nessa relação. Não pode estar partido, roto, é o corrupto. O corrupto não é quem está pegando dinheiro do governo apenas. São os momentos que a gente não está íntegro para alguém, para uma situação, para um trabalho, para um relacionamento pessoal. Escolher é também optar pelas condições em que a escolha é dada, em que a escolha é feita. Portanto, escolher não é apenas uma preferência por um ou outro conteúdo. Escolher é também, digamos, você poder optar, você poder refletir sobre o terreno a partir do qual a opção lhe é dada, a alternativa lhe é dada. Portanto, é mais do que um jogo de sim e não, a escolha. Ela é um jogo também de determinação das condições em que o sim ou não aparecem. Portanto, não é apenas nunca uma alternativa binária. A criatura humana, o ser humano, os agrupamentos, eles são inteligentes, capazes de fazerem suas próprias escolhas. Por isso eu acho que nós temos que caminhar nesse sentido, nessa busca constante, que até nós falamos muito dentro da nossa entidade, que é a busca da verdade, que é a verdade de cada um, e a gente está sempre buscando e aprimorando, lapidando, sempre procurando polir uma pedra, não é? Quando Alice me perguntou pela primeira vez de onde vinha o seu nome, eu fiquei tão atrapalhado tentando lembrar os detalhes da história. Era uma vez uma menina muito especial. Um dia ela percebeu que havia um coelho no seu jardim. Como ela era muito curiosa, ela saiu atrás do bicho e, de repente, caiu num buraco. E ela foi caindo, caindo, caindo. E eu não lembrava mais como ela chegava no tal país. Fiquei tão frustrado que no outro dia eu saí para comprar esse livro. Alice no País das Maravilhas. A menina que cresce e diminui de tamanho para passar nas portas da sua fantasia. É daí que vem seu nome, filha. Do meu desejo de que você seja livre para ser quem quiser ser. Se tem um ponto de partida para se declarar como um ser vivo e livre, é ter total autonomia para poder fazer o que quiser com o seu próprio corpo. Deus nos criou livres e nos criou para o amor.
E o nosso corpo se transforma. E a nossa sexualidade também se transforma. E nós somos diversos. Inclusive, a nossa sexualidade é diversa. A anatomia não é definitivamente destino. E nós estamos vendo nos jornais todo dia que as pessoas mudam o seu destino anatômico. Eu não sei da sexualidade, que eu não creio que a sexualidade seja da ordem da conta, da ordem da contabilidade. Uma e outra, né? Sim, para os heteros radicais, que aliás, radicais não, para os heteros, que é o meu caso, eu vejo um e outro, eu e outra, né? Mas não creio que seja uma contabilidade. Você pode montar a sua sexualidade de modos diferentes, e é isso que nós estamos assistindo, assim como estamos assistindo montagens diferentes do corpo. Me parece claro, hoje, bastante assodado, né, que há gente que nasce com, não sei se é a linguagem mais correta, mas com alma de mulher em corpo de homem, né, ou com alma de homem em corpo de mulher. Então, eu acho que essa situação é uma situação que cria bastante problemas, de um ponto de vista social, de um ponto de vista relacional, né? E para alguns até de um ponto de vista de fé, né? Então, acho que esse processo de realizar cirurgias que podem acertar depois a própria identidade sexual, etc., não seja algo visto como errado ou como proibido, né? O importante, eu acredito, neste caso, seja justamente a realização, a felicidade também da pessoa, né? Se a pessoa que quer abortar, se uma mulher tem uma gravidez indesejada, quer abortar, por que não pode abortar, né? Se a pessoa nasce num país que leva a pessoa a ter determinada religião, se ela não quiser ter essa religião, ela tem o direito de não ter essa religião. Se a pessoa quer colocar um piercing, fazer uma tatuagem, por que não pode colocar, né? E assim, se a pessoa está no estado terminal de uma doença grave e quer antecipar a própria morte, praticar a eutanásia, por que não pode? Por que o Estado tem, ou a igreja, ou qualquer outra entidade pode intervir com isso? Não, é essencial. A gente tem liberdade para fazer o que a gente quer com o nosso próprio corpo. O nosso corpo, ele reflete o que a gente faz com a nossa liberdade, com a nossa história. E, portanto, não faz o menor sentido para mim uma regra proibitiva com relação à tatuagem, ou a um piercing, ou uma outra alteração mais forte, mais violenta sobre o corpo. Eu acho que o único princípio aí para o meu corpo ele não pode ser um corpo contra os outros. Ele tem que ser um corpo a favor da vida. Então, o que eu faço com o meu corpo, se aquilo que eu faço com o meu corpo não agride, não destrói os outros, não compromete a vida dos outros, isso não implica em nenhuma sentença moral. Bom, até que ponto a gente pode intervir? O ser humano tem essa liberdade de tentar fazer o que ele quiser com o seu corpo. O que a religião determina, que o corpo também é algo que não nos pertence, pertence também a Deus. Assim como Ele nos deu o corpo, a gente deve entregá-lo quando daqui a gente partir desse mundo para outras dimensões espirituais. Então, a Torá não vê com bons olhos a tatuagem, piercing e coisas que venham modificar o corpo humano, tá certo? Principalmente com algo que não se leve a uma elevação a Deus. E nós temos pessoas aí que, francamente, eu não sei, a gente tem que respeitar todo ser humano, mas esse dia estava aí num programa apresentando uma pessoa que você não conseguia ver, acho que 1 centímetro da pele dela é descoberta, era todo tatuado, cheio de piercing na orelha, na língua, não sei como é que se alimenta, deve ser através de canudinho, porque eu não consigo entender. Aí você diz, isso é um direito que ela tem? Hoje é permitido, até porque ela não responde por qualquer crime. Agora, quando nada é um exagero, eu
posso lhe dizer, e sem medo de ser criticado, porque é muito fácil você estar a favor da moda e eu não sou assim, eu tenho posições, eu sou totalmente contra, eu acho que isso é uma perversão, eu acho que as pessoas que fazem isso tiram o foco da semelhança de Deus e começam a enveredar por caminhos outros que eu não compactuo. Eu não acredito que seja possível ser livre e seguir uma religião propriamente. Olha só. Às vezes, eu penso que eu só queria ter bastante dinheiro, ganhar muito dinheiro mesmo, para poder viajar o mundo inteiro. Tantos lugares que ainda queria conhecer. Tantas coisas para ver, tantas culturas. Se eu tivesse dinheiro, mas dinheiro mesmo, eu acho que eu moraria cada ano em um país. Não tem nada que eu sinta mais saudade do que essa sensação de perambular pelo mundo só com uma mochila nas costas. Acho que é o sonho de metade da população mundial. Navegar é preciso, já dizia o... Bom, enfim, alguém. Mas tem sempre esse detalhe, o dinheiro, para atrapalhar os nossos planos, para dar os limites da nossa liberdade. Nossa, nem vi o tempo passar. Por isso que eu tô morrendo de fome. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de fazer um pedido. 2347-0507. Isso, Alberto, exato. Eu queria saber quanto é que tá saindo o yakisoba especial grande. Isso. R$48. Não, é sério isso? Não, minha senhora. Você não faz ideia de quanto é que ganha um professor por hora aula para dar aula num colégio de estado? Ele ia ter que trabalhar o dia inteiro para conseguir comprar um almoço como esse. Não. Não, ó, faz um favor para mim, vê o que você tiver mais em conta aí. É o mais barato. Isso. Júnior não. Não, Júnior não vai dar, senhora, porque eu não sou Júnior, né? Eu como igual adulto. Sei. Tá bom, não, faz o seguinte. Tira os rolinhos. Isso, exato. Não, tira o refrigerante também. Tô precisando cortar o açúcar. Tá bom. R$6 a entrega? Tá, eles arriscam a vida. Eu sei. Ok. 50 minutos? Tá, às vezes chega antes. Tá bom. Se eu não desmaiar de fome até lá? Daqui já foi tudo. Como é bonito esse quarto. O quarto que eu fiz para minha filha Alice não sentir o peso da nossa separação. Alô? Oi, Fê. Tudo e você? Então, não ainda. Não, é que eu tive que pedir pra eles virem mais tarde, porque de manhã não pode entrar caminhão. Daí eu achei que ia ficar tudo corrido também. Por causa do rodízio, não pode. Então, nossa, na verdade foi estranho, viu? Eu praticamente não dormi. Esquisito, tudo vazio. Sabe quando os quartos começam a fazer eco? É uma coisa estranha. Nossa, e esse colchão aqui acabou com as minhas costas. Daí que eu fiquei a noite inteira pensando e eu tive uma ideia. Vamos viajar? Aproveitar esse tempo e ir pra algum lugar. De repente, o que tem? Então, na verdade,
eu fiquei pensando muito que eu adoraria conhecer o Japão. Não, eu sei que o orçamento não dá. Mas a gente podia ir para algum lugar mais perto. Sei lá, para Montevidéu, para Buenos Aires. Você já foi para lá? Filho, mas do que adianta ganhar dinheiro se a gente não pode gastar naquilo que a gente gosta? Não. Ó, minha comida chegou. Eu tive que pedir, né? Não tem nada para comer aqui. Tá, pensa com carinho. Para você também. Também. Outro. Tchau. Essa liberdade de decidir é uma liberdade que pode nos levar a aumentar e fortalecer a vida em todos os sentidos, ou nos leva a matar a vida. Matar a vida não somente porque a gente pega um revólver e mata o outro como Caim matou Abel, não é? Mas porque matar, às vezes, significa as várias formas de eliminar ou de submeter a outra pessoa. Então, é claro que, por exemplo, se eu sou dono de uma empresa e não pago os meus operários, eu estou matando, né, os operários. Então, a religião em si, ela é um instrumento que deveria nos ajudar a fazer as escolhas dentro do conceito de liberdade de que a gente falava antes, deveria nos ajudar a fazer as escolhas em favor da vida. Jesus disse que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante, vida intensa. Então, a salvação para o cristianismo é tornar as pessoas cada vez mais livres. Eu não acredito que seja possível ser livre e seguir uma religião propriamente por conta dos dogmas, né? Nós temos... Dogmas é um jogo muito inflexível de regras, né? E, então, portanto, limitantes. Quando traz uma limitação, é completamente o oposto de liberdade. Isso que eu gosto de me definir como mística é exatamente por isso. Uma pessoa espiritual, porque a espiritualidade é para quem já passou pela religião e já viu que não é bem por aí. A essência do ser humano é a razão. É o que torna a gente diferente dos outros animais. É a capacidade de raciocinar, de usar a lógica. E quando chega uma religião ou qualquer outro tipo de instituição ou ideologia querendo impor dogmas à pessoa, ela está fazendo um mal para essa pessoa, que muitas vezes é contraditório com o que a pessoa realmente pensa. A ideia de dogma já é uma limitação de liberdade, porque o dogma supõe uma verdade de partida, tanto uma verdade absoluta, que pode vir da fala de Deus, pode vir da fala dos representantes de Deus, os teocratas, os sacerdotes, ou pode vir da ciência, do grupo. Eu não acredito em verdades absolutas. Nesse ponto eu sou um pragmatista, um hermeneuta pragmatista, que acha que a verdade é consenso. Mesmo a verdade científica, ela é consensual. Então, toda verdade, todo enunciado, toda proposição que se dá de saída como verdade, como verdadeiro antes do consenso, é violenta, é pura violência. Então, essas violências podem vir da própria ciência, podem vir do saber instituído ou pode vir da religião. Então, não acredito do dogma religioso, que haja liberdade possível numa religião assentada em dogmas. O principal não é o dogma, mas sim a doutrina, né? O que aquela filosofia pode trazer em benefício da humanidade, em benefício pessoal. E descartamos toda essa ideia da limitação. Nós temos coisas que são questões de bom senso. Tipo, haja como você quer que os outros ajam com você. Fale como você quer que os outros falem com você. Respeite como você quer que os outros te respeitem. Então, são coisas que são óbvias das doutrinas, né, que os dogmas nem sempre correspondem. A religião, nesse sentido, é violenta e, na prática, nós vemos que essa violência leva ao extermínio do outro, que não acredita, leva ao flagelo daquele que discorda. E a história
da humanidade do Ocidente conta aos milhões os mortos que foram sacrificados por essa verdade. Quer dizer, quantas e quantas, são 5 a 6 milhões de mulheres foram queimadas pela Inquisição como bruxas, porque não se adequavam às verdades ditas pelos inquisidores ou pela Inquisição da época. Os indígenas, os escravos africanos. Então, nesse sentido, a religião a religião, dessa forma, com o dogma, pode ser o pecado original do mundo. Eu não acredito em pecado, mas a religião, nesse sentido, certamente é um pecado original. É claro que existem programas, projetos, existem religiões que elas sequestram a liberdade humana, elas roubam a liberdade. Eu diria que elas comprometem excessivamente a liberdade da pessoa, porque são religiões que precisam de pessoas culpadas, de pessoas apavoradas, amedrontadas, de pessoas que abram mão da sua liberdade para que essas religiões tenham fluência e tenham prosperidade. Eu diria até que esse é o grande mal da religião, ela usar o mecanismo da culpabilização para poder ser próspera. Hoje em dia, com o advento, a criação da internet, a gente vê que isso está mudando muito. Porque as pessoas estão questionando e as pessoas agora vão à internet e vão pesquisar. Pô, será que isso é certo? Será que essa passagem bíblica aqui é correta? Ou será que essa passagem do Corão aqui é correta? Qual é a história por trás do Corão? Quem criou? Qual a história por trás da Bíblia? Quem escreveu a Bíblia, na verdade? Né? Essas perguntas são proibidas dentro do ambiente religioso. E esse acho que é o principal fator delimitador da religião, porque não encoraja o questionamento e, na verdade, desencoraja. E é muito dura. A maioria das religiões são muito duras em relação ao questionamento e a curiosidade de querer saber mais. Uma pessoa culpada é uma pessoa mais facilmente mobilizada, né? Ela dá menos trabalho, ela não implica numa instabilidade com a instituição fica mais instituição. Quanto menos livres são as pessoas, quanto mais culpadas elas se sentem, quanto mais assustadas elas estão, mais suscetíveis e mais facilmente manipuladas elas são. Mas eu acredito que não apenas o cristianismo, mas eu posso falar do cristianismo porque eu sou cristão, a grande proposta do cristianismo é abrir mão desses mecanismos que sequestram a liberdade para potencializar a liberdade das pessoas e colocá-las com os pés no chão. Né? Cada vez mais responsáveis, cada vez mais vivas. É claro que se a religião se torna um conjunto de leis e de normas ligadas a costumes, épocas ou lugares, aí se torna uma escravidão, né? Porque aí não se torna uma religião como ligação entre Deus e a minha vida, se torna um conjunto de normas e de regras que não tem sentido nenhum às vezes, mas que eu me sinto obrigado a observar só porque é imposto como palavra de Deus, né? Então, depende de como a gente entende a religião. Ela pode ser libertadora e pode ser escravizadora. Eu, na minha ordem religiosa, e todos os professores que eu encontrei, que foram meus auxiliares, monitores nessa caminhada, nunca tivemos um pensamento nesse sentido discriminatório, preconceituoso ou de destruir pessoas que seguem caminhos diferentes do nosso. Acho que é como se fosse subir uma montanha e há inúmeras sendas para você chegar ao pico dessa montanha. Algumas mais áridas, outras mais floridas, em lugares que alguns põem cordas, outras pessoas se ajudam, mas o importante é que a gente chegue lá ao topo. Então são caminhos diferentes. E eu não posso dizer que o meu caminho é melhor, é aquele com o qual eu encontrei afinidade. Mas pessoas encontram afinidades com diferentes caminhos. Que bom! Mas o bom eu quero é que todos cheguem lá. Na verdade, a liberdade só existe pela religião, não existe liberdade fora da religião. Se ele não estiver na religião, ele está preso aos seus vícios, ele é escravo de uma coisa muito pior. Então, só a liberdade é aquele que segue a Deus. Se a gente vê a religião como a nossa relação com Deus, que nós chamamos a fonte de todo amor, então ela não limita nada. Santo Agostinho chega a dizer, ama
e faça o que quiser. Portanto, o amor e a liberdade aqui voltam a se encontrar. Bom, agora que eu me mudei, eu não preciso mais pedir yakisoba pelo telefone. Viver na liberdade. Se não fosse só o nome de um bairro, eu poderia dizer que essa frase é o desejo de todos. Eu poderia dizer que essa frase é o desejo de que todos os seres vivam na liberdade, habitem suas ruas, desfrutem de seu alimento e aprendam com toda a sua diversidade.